Olá a todos. Na última aula, nós terminamos de falar de um dos tripés do diagnóstico microbiológico, que foi as metodologias que nós utilizamos para determinar a morfologia dos micro-organismos, onde nós vimos algumas colorações que nós aplicamos para conseguir fazer a detecção da morfologia desses micro-organismos. Então nós vimos algumas colorações que está aqui para determinar a morfologia, como a coloração de Gram. Nós vimos a coloração pela técnica de Ziehl-Neelsen e pelo azul de metileno que a gente utiliza para fungo. E aí nós terminamos esse primeiro tripé que do diagnóstico microbiológico, que é para determinar a morfologia. Hoje nós vamos começar falar dessa segunda parte, desse segundo componente, que é a cultura. Então, a cultura, elas são substâncias utilizadas para promover o crescimento do micro-organismo e, após esse crescimento, essa multiplicação, a gente fazia o seu estudo, a sua identificação, a sua análise. Então, em uma amostra biológica, vem determinada quantidade de micro-organismo e eu semeio no meio de cultura, eu cultivo em um ambiente nutritivo para que ele se multiplique e eu consiga fazer a sua análise, a sua identificação, olhar mais de perto esse micro-organismo para fazer, juncionando com o que nós já vimos, que é a morfologia, juntar mais uma informação em direção ao final, que é o nosso diagnóstico microbiológico. Então, os meios de cultura, eles são receitas nutricionais feitas especificamente para grupos de micro-organismos ou para determinados micro-organismos especiais que precisam de uma receita nutricional específica. Então, nós temos diversos meios de cultura, na verdade milhares, e nós precisamos, dentre essa diversidade de meios de cultura, saber como escolher um desses para eu poder utilizar no meu dia a dia de trabalho. Então eu tenho os principais meios de cultura, eles são classificados em categorias, onde eu tenho os meios enriquecidos, ou seja, eu tenho uma receita nutricional e eu adiciono algo a mais nesse meio de cultura, algo que um determinado micro-organismo precise para crescer mais satisfatoriamente. Eu tenho uma segunda categoria que a gente chama de meio seletivo, e esses meios seletivos eu adiciono substâncias ou eu retiro substâncias para selecionar o crescimento de determinado grupo de micro-organismo. Então, por exemplo, se um micro-organismo precisa, por exemplo, de uma determinada substância e eu não quero que ele cresça, eu posso retirar essa substância e aí com isso eu estou selecionando o não crescimento daquele meu micro-organismo. Eu tenho também os meios de cultura que são classificados dentro de uma categoria que a gente chama de meios de cultura diferenciais. Esses meios de cultura vão me dar uma informação a mais de um determinado micro-organismo. Então, por exemplo, um meio diferencial, eu coloco uma determinada substância que eu quero saber se aquele micro-organismo utiliza ou não. Então, eu posso, por exemplo, adicionar um açúcar. E eu vou verificar se o meu micro-organismo que está sendo cultivado ali, se ele tem a capacidade de utilizar ou não aquele açúcar. Então, por essa característica de utilização ou não de açúcar, eu posso diferenciá-lo como utilizador do açúcar ou não utilizador do açúcar. E aí eu tenho um meio diferencial. E tem algumas situações em que eu posso criar uma categoria de meios de cultura que a gente chama de seletivo e diferencial ao mesmo tempo. Ou seja, eu seleciono o grupo que eu quero crescer e quando este grupo crescer, eu ainda vou verificar uma determinada característica. Então, por exemplo, um meio seletivo, eu quero que cresça só gram-positivos. Então, eu devo adicionar uma substância que impeça o crescimento de quem? Dos gram-negativos. Diferencial, pode ser um açúcar? Pode. Então, eu posso ter um açúcar lá
e verificar se agora esse meu micro-organismo que cresceu lá utiliza ou não esse açúcar. Então, nessa situação, o meu meio ele será ao mesmo tempo seletivo e diferencial. Essas são as principais características dos meios de cultura, né? Os principais grupos de meios de cultura que nós temos. Temos diversos outros, mas esses são os principais que nós utilizamos no nosso dia a dia. Os meios de cultura, como eu falei, eles são receitas nutricionais. E nós, como seres vivos, independente se somos seres mais complexos ou seres menos complexos, como os micro-organismos, as bactérias, por exemplo, que a gente está falando, eles precisam de fontes básicas, de tijolos básicos da vida, como carbono, como nitrogênio, como açúcares. Então, é isso que eu vou dar, né? Então, principalmente são essas substâncias que eu vou colocar, que todos os seres vivos precisam. Então, no meu meio de cultura, quais são os principais componentes? Primeiro, fontes de carbono, fontes de nitrogênio, né? Todos os seres vivos precisam, em grande quantidade, de carbono e de nitrogênio. Fontes de açúcares, sais minerais. Alguns micro-organismos precisam de substâncias específicas, que a gente chama de fatores de crescimento, um fator específico, uma vitamina, um lipídio específico. Então, isso a gente chama de fatores de crescimento. E vejam só, se este micro-organismo precisa disso para crescer, eu tenho que oferecer para ele no meu meio de cultura, porque senão ele não vai crescer. Então, eu tenho que fazer a receita nutricional voltada para contemplar as necessidades nutricionais do meu micro-organismo, né? De certa forma, eu tenho que paparicar esse meu micro-organismo para ele poder crescer, porque eu quero que ele cresça, como nós vimos aqui no início, para que eu consiga determinar as suas características, porque é através da obtenção dessas características que eu vou conseguir dizer no final qual é esse micro-organismo, que no caso é o nosso diagnóstico microbiológico, é o final de todo esse processo. Nós vamos falar de alguns meios de cultura, desses principais meios de cultura, e nós vamos começar falando sobre os meios de transporte. Porque analisem, eu vou ter uma solicitação de uma análise microbiológica de uma amostra biológica, e depois eu tenho passos a seguir, né? Eu vou fazer a coleta desse material, mas quase sempre eu não consigo fazer a análise imediata desse material biológico. Mesmo porque às vezes eu preciso transportar de uma unidade para outra, e isso vai levar tempo. Então eu preciso às vezes transportar de uma unidade hospitalar para o meu centro de microbiologia do laboratório que eu trabalho, e isso vai levar tempo. E eu não posso levar de qualquer jeito, porque se eu tiro o micro-organismo lá do sítio infeccioso e levo ele de qualquer jeito, até o momento em que eu for analisar ele e colocar no meio de cultura, talvez ele não esteja viável mais, talvez ele morra nesse caminho. Então eu tenho que criar condições para ele se manter vivo. E como é que a gente faz isso? Utilizando o que a gente chama de meios de transporte. Qual é o objetivo dos meios de transporte? Os meios de transporte, ele tem como objetivo manter a viabilidade do micro-organismo após a coleta, até que eu possa analisar, né? Então, se a gente olhar aqui para esse gráfico, que representa aqui as fases de crescimento de um micro-organismo, vamos verificar que ele tem diversas fases. Então, eu tenho uma fase lag, que a gente chama, uma fase de crescimento, uma fase estacionária, e depois de algum tempo, por exemplo, aqui no gráfico está mostrando 5 horas, esse micro-organismo vai começar a morrer. Alguns podem morrer antes? Pode. Então, por isso, imagina que eu só vou poder analisar a minha amostra no final do dia, depois de 10 horas de coleta, depois de 12 horas de coleta. Então, eu tenho que manter isto em um meio que não permita morrer o meu micro-organismo. E esses são os meios de transporte. Então, eles mantêm a viabilidade do micro-organismo após a coleta. Nós temos uma diversidade de meios de transporte. Então, nós temos, como exemplo, o meio Stuart.
é o meio, né, que é esse gelzinho, que é esse agar que está aqui dentro desse frasco, onde eu vou lá, coleto a minha amostra com o suave e imediatamente após a coleta eu já coloco esse suave inserido nesse gel, nesse meio de cultura aqui. E aí eu vou transportar para o meu laboratório, para o meu setor de análise, e aí eu tenho um período, né? Então, assim, meu micro-organismo ele não vai morrer, ele vai permanecer viável. Esse meio de cultura, ele é uma receita nutricional que ele não permite a multiplicação do micro-organismo. Contudo, também ele não permite a morte. Por quê? Porque eu criei uma receita nutricional específica para isso. Então, esses constituintes, essa formulação que a gente está vendo aqui, são substâncias que permitem que esse micro-organismo permaneça vivo, porém sem se multiplicar. Então, ele mantém viável até que eu possa analisar. Com quantas horas é que eu vou analisar? Com 2 horas, meu micro-organismo vai estar viável. Com 3 horas, se tiver no meio de transporte adequado, eu vou utilizar. Então, nós temos diversos outros tipos de meios de transportes e o objetivo dele é manter a viabilidade do micro-organismo até que eu possa fazer a minha análise, que eu possa inserir no meu meio de cultura realmente dito que é aquele que a gente utiliza para cultivar. Então, esses meios que a gente utiliza para cultivar, nós temos um meio enriquecido. Eu vou dar um exemplo de cada um, mas nós temos uma diversidade de meios de enriquecidos, tá? Eu vou dar uns que a gente utiliza no nosso dia a dia. Um dos meios enriquecidos que são muito utilizados é o agar-chocolate. É muito importante que eu saiba quais são os constituintes desse, né? Qual é a formulação, qual é a receita nutricional desse agar-chocolate. Por que ele é chamado agar-chocolate? Outra coisa importante, eu saber a cor desse meio, né? Porque quando eu for utilizar, eu tenho que olhar e ver se ele está. Então, imagina, esse agar-chocolate aqui, a cor dele é castanho escuro. Se eu vou utilizar ele e ele está verde, o que significa isso? Tem alguma mudança nele. Então, vou poder utilizar? Provavelmente não. Isso a gente chama de controle de qualidade dos meios de cultura, que são diversos itens que eu avalio para ver se o meu meio está funcionante ou não. Então, aqui, um dos aspectos que a gente olha é a cor. Então, ele é castanho escuro, né? Ou achocolatado, ou cor chocolate, e daí ele recebe essa denominação. Qual é a receita nutricional dele? Então, tem substâncias aqui. Então, essas substâncias, por exemplo, peptona de carne. Isso aí é a fonte de proteína, né? Fonte de carbono, que nós vimos que é um dos elementos que são muito necessários, carbono, nitrogênio. Esse micro-organismo, essa substância, esse meio de cultura, o agar-chocolate, ele é utilizado para cultivar micro-organismos exigentes. Esses micro-organismos exigentes são aqueles que necessitam, por exemplo, de uma substância importante para sobreviver. Então, por exemplo, aqui, o Haemophilus e a Neisseria, por exemplo, que são um dos micro-organismos que cresce aqui, eles precisam de 2 fatores de crescimento, né? Não esqueça que nós estamos falando aqui de um meio enriquecido. Desculpem aqui que a marcação está no lugar errado, tá? É aqui para baixo. Quais são esses fatores que esses micro-organismos exigem para crescer? É a hemoglobina e o suplemento 15. São essas substâncias que estão dentro dessa receita aqui que permitem o crescimento satisfatório desses micro-organismos do gênero Haemophilus e do gênero Neisseria, que são os micro-organismos que crescem onde? Aqui nesse meu meio de cultura. Então, nós já chegamos a ver isso em aula prática. Quando eu vou escolher um meio de cultura, o fabricante me dá uma bula, né? Ó, tá aqui, eu tirei do site da Larboclean, que é os meios o laboratório que a gente compra os meios que utiliza nas nossas aulas práticas. Então, lá ele me diz quais são os micro-organismos que crescem aqui nesse meio. Então, vamos ver se está o Haemophilus e a Neisseria. Vamos lá, ó. Neisseria meningitidis, ok. Neisseria gonorreae, ok. Haemophilus influenza.
Então, são só esses que crescem? Não, o fabricante me diz que cresce também Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Então, são outros micro-organismos que também crescem aqui nesse meio. Então, se em um determinado momento eu coleto uma amostra e eu suspeito que é um desses micro-organismos que está causando o processo infeccioso, eu posso utilizar esse meu meio de cultura. Outro meio, que agora já não é mais, está dentro de uma outra categoria, que é o meio seletivo. O meio seletivo nós temos como exemplo o Agar saborro. Qual é a cor do Agar saborro? Que é importante para ver se ele está condizendo com a realidade para eu utilizar, né? Se ele está viável para utilizar. Um dos fatores que eu olho a cor, nós acabamos de falar. Ele é amarelo claro. Para que ele serve? Para o cultivo de fungos. Fungos filamentosos e leveduras, que, como nós já chegamos a comentar, são as duas morfologias básicas dos fungos. A receita nutricional dele. Então, vejam só que ele é um meio seletivo. Então, vamos ver aqui na receita dele o que é que tem de diferente para selecionar o crescimento somente de quem? De fungo, porque eu estou dizendo aqui para vocês que o que vai crescer aqui somente é fungo. Então, eu tenho o Agar saborro destrose e que ele tem todos esses constituintes aqui, eles são nutrição para o micro-organismo crescer. Então, o que é que tem de seletivo aqui? O pH. Então, nesta faixa de pH que a gente está vendo aqui, só vai crescer quem? Fungos. Vai inibir o crescimento, por exemplo, de bactérias. Então, esse pH, quando eu ajusto esse pH, eu acabo inserindo um fator nesta receita aqui que seleciona o crescimento de quem? De um grupo de micro-organismos, aqui no caso do fungo. Eu ainda tenho o Agar saborro destrose, né, que é com açúcar, com clorafenicol. Clorafenicol é um antimicrobiano, é um antibiótico, que nós já sabemos que mata o quê? Bactérias. Então, vai crescer bactérias aqui? Quando for com clorafenicol, primeiro, aqui vai diminuir o crescimento de bactérias, porque nesse pH as bactérias não conseguem crescer. Aqui com clorafenicol, além do pH, eu adiciono mais um fator seletivo, um fator que impede o crescimento das bactérias e permite somente o crescimento dos fungos, que é o clorafenicol. Então, se na minha amostra que eu semear tiver junto bactérias e fungos, as bactérias não vão crescer, quem vai crescer só é os fungos. Por isso eu digo que esse meu meio é um meio seletivo. Para que eu utilizo isso? Então vamos dar um exemplo. Se é fungo, vamos lá. Secreção vaginal. Eu suspeito que tem uma infecção por Candida albicans, que é um fungo. Eu quero que cresça as bactérias da região vaginal? Não. Então eu vou usar um meio que iniba o crescimento das bactérias e que cresça só o fungo que eu estou suspeitando que esteja causando o processo infeccioso. Então, nós vimos que ele é seletivo, ele só permite o crescimento de fungo, e esses aqui são os micro-organismos que podem crescer lá, né? Fungo, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis. Então, todos esses micro-organismos são micro-organismos fúngicos que vai crescer, porque esse meio é seletivo para fungo. Nós temos outro grupo, que é o grupo diferencial. E dentre esse grupo diferencial, nós temos o meio chamado CLED, que é o Agar cisteína lactose deficiente em eletrólise. Isso aqui é uma sigla, né? Cisteína lactose deficiente em eletrólise. Qual é a cor dele? Cor verde. Para que ele serve? Normalmente para cultivo de patógenos urinários. Quem são esses patógenos urinários? Quem são esses patógenos que causam infecções urinárias? Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, que é um fungo, né? Não esqueçam que bactérias e fungos podem causar infecções. Qual é a receita nutricional dele? Então vamos lá, ele é um meio diferencial. Então vamos lá. Eu tenho a minha receita nutricional, essas substâncias aqui, elas são aquelas que contêm o nitrogênio, o carbono. Eu adiciono aqui o açúcar, né, a lactose. A lactose é um meio diferencial. Aqui no meio CLED, no final,
Nós vamos ver ainda como eu interpreto, como eu faço a leitura desses meios de cultura, e nós vamos ver isso lá. Aqui, por ter lactose, por eu ter adicionado lactose, eu posso definir quem são os micro-organismos que utilizam a lactose ou que não utilizam a lactose. Ou seja, quem é fermentador e quem não é fermentador. Esses micro-organismos que crescem aqui, principalmente os micro-organismos, eu uso um indicador de pH, que é o azul de bromotimol. Ou seja, quem utiliza a lactose vai fazer uma mudança de pH e esta substância vai permitir com que a colônia fique de uma determinada cor. Amarela ou da mesma cor do meio. Isso nós vamos ver quando formos falar de interpretação desse meio de cultura. Esses são os micro-organismos que crescem, são diversos deles, né? Então, aqui embaixo eu tenho o gênero Cândida, onde pode estar a Cândida albicans. Eu tenho o Staphylococcus aureus, eu tenho a Escherichia coli. Né? Não esqueça que os patógenos urinários são diversos. Eu tenho, por exemplo, Pseudomonas, é um patógeno urinário, e ele vai crescer aqui. Aqui eu estou apenas exemplificando alguns micro-organismos que são patógenos urinários e que o meio de cultura permite com que eles cresçam. Tá? Então, esse aqui é um meio diferencial, porque ele vai diferenciar os micro-organismos entre fermentadores e não fermentadores. E aí nós chegamos aqui no grupo de um meio de cultura que é tanto seletivo quanto diferencial. Então, esse meio de cultura seletivo e diferencial, eu tenho, por exemplo, a Salmonella shigella, eu tenho o Agar maconchi, né? Qual é a cor desse meio? Cor rosa. Cultivo e isolamento, qual é a função? Cultivo, isolamento e diferenciação de enterobactérias e outros bastonetes gram-negativos. Então, por que ele é seletivo? Porque aqui ele só vai permitir o crescimento de quem? De micro-organismos gram-negativos. E ele ainda vai fazer a diferenciação, tá? Se eu for falar de maconchi, o maconchi também ele é seletivo e diferencial. Ele seleciona o crescimento somente de quem? De gram-negativo. E ele é diferencial porque no maconchi eu ainda posso perceber se ele é fermentador ou não fermentador da lactose. Então, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele me dá a resposta, essas duas respostas ao mesmo tempo. Essa receita nutricional aqui é do Agar maconchi, tá? Então, aqui, ó, Agar maconchi, a cor dele é rosa, tá? É muito semelhante ao do Salmonella shigella também. Então, aqui, vamos entender que o que está aqui no exemplo é o Agar maconchi, cor rosa. Esta é a formulação ou a receita nutricional do Agar maconchi, onde eu tenho a presença de lactose, eu tenho a presença de sais biliares. Esses elementos que estão circulados são os meios que vão permitir fazer a seleção. Então, por exemplo, o cristal violeta é o agente seletivo. Ele não permite com que cresça quem? Os gram-positivos. Ele permite somente o crescimento de quem? Dos bastonetes gram-negativos. E ele é diferencial por quê? Porque ele vai diferenciar o micro-organismo entre fermentadores ou não da lactose. Então, o micro-organismo utilizou a lactose, vai mudar o pH e vai a colônia ficar de uma determinada cor. Que isso nós vamos ver lá na interpretação. Quem é que faz essa identificação dessa mudança de pH? Os sais biliares presentes aqui no meu Agar maconchi. Tá? A micro-organismo, as enterobactérias, bastonetes gram-negativos, e aqui os exemplos. Escherichia coli é um bastonete gram-negativo, Salmonella, Shigella são micro-organismos bastonetes gram-negativos e eles são possíveis de crescer nesse meio de cultura que a gente chama ele de seletivo e diferencial, porque ele seleciona o crescimento de gram-negativos e diferencia esse grupo de gram-negativos entre fermentadores e não fermentadores.
Nós temos uma outra categoria de meios de cultura que a gente utiliza para fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Não esqueçam da sequência de análise, de uma sequência didática que eu repassei para vocês, do diagnóstico microbiológico, onde começa com a coleta, com o transporte da amostra, que nós vimos lá o meio que eu utilizo para transportar, e depois eu começo a fazer análise, características macroscópicas, microscópicas, e agora a característica cultural. Depois da característica cultural, eu faço a característica bioquímica, fechando o tripé, e aí eu vou fazer a sensibilidade aos antimicrobianos. Então, o micro-organismo que eu identifiquei, eu vou ver a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. E para isso, para fazer o teste de sensibilidade, eu preciso usar também um meio de cultura. E tenho diversos para eles, mas um dos que mais a gente utiliza é o agar millerrhinto. O agar millerrhinto, ele é um meio altamente nutritivo e enriquecido, né, destinado à execução do teste de sensibilidade aos antimicrobianos por disco de fusão, que é essa metodologia que a gente está vendo aqui. Então, esse meu meio aqui, eu não quero inibir crescimento. Nesse meu meio aqui no millerrhinto, eu não quero verificar nenhuma característica. Pelo contrário, eu já estou com o meu micro-organismo isolado. Eu quero que ele cresça satisfatoriamente, como a gente está vendo aqui. Eu quero que ele cresça em abundância. Então, toda essa região esbranquiçada aqui é o micro-organismo crescendo. Então, eu quero que ele cresça satisfatoriamente. Por isso que esse meio é altamente nutritivo e enriquecido. Porque independente de qual micro-organismo eu for semear aqui, com certeza ele vai crescer. Então, eu tenho algumas formulações aqui para o agar millerrhinto. Então, é lógico, se ele é um meio nutritivo e enriquecido, eu vou dar todos os elementos. Vou dar açúcar, carbono, nitrogênio, fósforo. E aí eu posso fazer algumas adequações. Então, aqui a gente vê que eu tenho os asterísticos mostrando aqui para vocês. Então, o millerrhinto, ele pode ter essa cor aqui amarelada, mais esbranquiçada, né? E eu posso ter ele adicionado ou acrescido de sangue de carneiro desfibrinado, que seria o agar millerrhinto com sangue de carneiro a 5%, que é esse que a gente vê aqui. Então, aqui seria mais uma substância que eu estou colocando, e a função dela não seria nutricional, a função dela seria eu ter uma visualização melhor do halo de inibição, como a gente está vendo aqui. Então, quando eu utilizo isso daqui, eu utilizo para ter uma melhor visualização ou para contemplar determinado grupo de micro-organismos que precisariam, por exemplo, dessas hemácias. Ou para verificar se o micro-organismo que eu estou testando a sensibilidade tem a capacidade, por exemplo, de lisar hemácias. E aí eu veria o halo. Tá? Então, entendam que o agar millerrhinto, ele pode ser sem o sangue de carneiro ou pode ser adicionado com sangue de carneiro. Os dois vão servir para fazer o teste de sensibilidade por disco de fusão. Então, aqui nós temos o método de Kibbe e Bauer, né, em que eu semeio o meu micro-organismo em toda a superfície do meio de cultura do millerrhinto. Ele vai crescer uma massa bacteriana. Os meus discos já são colocados quando eu faço o semeio. E depois, após o cultivo, eu vou fazer a interpretação, que é medindo esses halos que foram formados aqui. E dependendo do tamanho desse halo, eu vou conseguir determinar se ele é sensível ou resistente a esse antimicrobiano que eu estou testando. Esse aqui é uma fita de E-teste, que é uma fita impregnada também com antimicrobianos. Só que a diferença para esse aqui é que eu consigo determinar a concentração inibitória mínima, né? Então, vejo que eu tenho diversas concentrações de antimicrobiano impregnada no decorrer dessa fita. E aí eu vou formar essa região elipsoide de inibição, sendo que aqui vai fechar no ponto mínimo, ou seja, a partir daqui ele não consegue mais inibir o crescimento. Mas isso nós teremos uma aula específica para falar sobre
teste de sensibilidade aos antimicrobianos, numa próxima oportunidade. Então, essa aqui é a parte do conhecimento sobre os meios de cultura, né? Então, na próxima aula, nós vamos ver como é que é feito um semeio, como é feito o cultivo e como é feito a interpretação desses meios de cultura. Muito obrigado.